Yogi Cristuríssima! Vamos para mais um Chama Acesa, o nosso quadro de perguntas e respostas de Kingdom, que você manda a sua pergunta entre quinta e sexta-feira. Vou cravar na quinta-feira, confesso que eu tenho esquecido de postar a arte lá na aba de comunidade, mas fique sempre atento aqui no canal, porque quando a arte aparece por lá, você pode mandar a sua pergunta para você participar do Chama Acesa aqui no sábado. A gente vai respondendo, vamos comentando, vamos interagindo sobre essa obra maravilhosa. A gente volta para falar mais sobre essas perguntas depois da vinheta. Vamos lá, a gente já começa aqui com essa primeira pergunta, a gente foi direto pra vinheta, porque, cara, a gente tem uma pergunta bem grande do André Luiz, falando o seguinte: salve LP, mais uma vez aqui. Cara, pode participar quantas vezes você quiser. Na sua opinião, quem é o maior enigma de Kingdom? Shiba Show ou o Manu? Digo enigma no sentido de informações e expectativas. Na minha opinião, o Manu é mais misterioso e intrigante do que o Shiba Show. Muita gente está falando do Shiba Show e está esquecendo do gigante chamado Manu, ou Manu, que também é uma incógnita no mundo de Kingdom. Olha, eu vou com você, André. Eu vou com você porque o Shiba Show realmente é um cara diferenciado, né? Um cara realmente, sim, absurdo. Mas, cara, a gente mal teve, se eu não me engano, a gente já tem informações, mal tivemos aqui algumas informações em relação ao Manu, o Manu aí, de Kingdom. E ele já tem dados, ele já tem aqui dados realmente absurdos. Ele só não tem tanta experiência assim, mas a gente pode observar que até mesmo a quantidade de experiência, eu tô falando dos dados do guia oficial de Kingdom, tá? Até o grau de experiência que o Shiba Show tem é o mesmo do Manu. Então eu acho que o Hara vai colocar eles quase ali um pouquinho parecidos, mas o Manu, ele vai ter um pouquinho mais de vantagem. Por quê? Porque o Shiba Show, ele não está ativo no campo de batalha. Ele está ali apenas para proteger uma região e foi convencido ali pelo Riboku para entrar no combate. Então o Shiba Show só vai entrar no combate novamente quando King decidir invadir Zal. Então ele deve voltar para o combate. Agora, o Manu não. O Manu, ele é um general ativo, se eu não me engano é de Shu, né? Se eu não tiver errado aqui, de Shu. Então a gente pode observar que ele é o general ali ativo de Shu, e ele é um cara realmente assim diferenciado. Então provavelmente, se ele já esteve desde a coalizão, né, desde a guerra da coalizão até ali os tempos atuais, se ele, ou a gente não sabe, né, se alguns outros países estão entrando em guerra enquanto King está atacando ali as demais regiões, mas a gente pode observar uma experiência de nível S ali para o Manu. É uma coisa realmente a se pensar, porque se ele já tinha experiência de nível A lá na coalizão, então a gente pode ter algumas situações bem complicadas. E esse maluco, cara, tem força 97, né? Só para ter uma ideia, ele tá no top 10 dos personagens mais fortes de Kingdom. Tá ali, eu acho que na posição de número 5 ou 6, né? Eu acho que deve estar na posição de número 6, perdendo apenas ali pro Oki e para alguns outros personagens. Mas, caraca, esse maluco é apelão, velho. Esse maluco é apelão. Eu não acho que o Shiba Show tenha a mesma quantidade de força que ele, mas tanto ali em inteligência quanto também de liderança, ele deve realmente contrapor esses pontos relacionados ao Manu. Mas mesmo assim, eu acho que o Manu tá com uma vantagem nas experiências. O Gabriel de Tanque, ele traz a seguinte questão, né? Como King vai conseguir colocar o povo de Han para lutar suas guerras, já que a maioria se rendeu por causa de suas famílias? Olha, cara, dinheiro. Dinheiro. O único fator que pode fazer alguém lutar ali mediante você ser um soldado. O que você sabe fazer? Você sabe ser um soldado, né? Você sabe ser um soldado. Se é pela bandeira de King ou pela bandeira de Han, você sabe ser um soldado. É isso que você sabe ser. Pelo menos naquela época, né? Mas o fato é que
dinheiro faz isso, né? O dinheiro faz a pessoa parar de lutar por um país e lutar por outro. Tem um fator bem interessante aqui mesmo no Brasil, quando teve a guerra acho que é das... Peraí, que eu vou pesquisar aqui, mas é a guerra do Brasil versus Rio Grande do Sul. É a Farrapilhas? É a Guerra dos Farrapos. É a Guerra dos Farrapos. Quando a guerra acabou, e principalmente a guerra ela foi finalizada, porque ainda queria uma galera meio que se rebelar ali com o Brasil no Rio Grande do Sul, o que o governo fez? Deu emprego pra todo mundo. Falou assim, ó, vocês que são líderes rebeldes, venham trabalhar como líderes do meu exército. E aí, cara, acabou. Acabou quando o governo brasileiro, né, o Império do Brasil derrotou ali as forças do Rio Grande do Sul. Alguns rebeldes permaneceram ainda ativos e aí o governo entrou com um acordo. Falou, ó, agora vocês são rebeldes, agora vocês não são mais, porque agora vocês vêm trabalhar para ser aqui generais, tenentes, capitães aqui do exército do Brasil. E foi exatamente isso. Os caras conseguiram comprar a lealdade dos malucos e passaram eles pro lado deles. Então eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer também com o Han. Dinheiro resolve a maioria dos problemas, menos ali, até alguns problemas psicológicos também. Mas o fato é que a galera precisa de dinheiro, precisa trabalhar e é isso que tem. É isso que está tendo. E o que está tendo para esse vídeo é você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo e comentando os vídeos de Kingdom aqui no canal para continuar fortalecendo e fomentando ainda mais os vídeos por aqui. E é claro, você também pode se tornar membro e mandar o seu valeu para fortalecer ainda mais os conteúdos do Geek Brasil. Então, continue a ajudar o canal dessas formas, tanto comentando, se inscrevendo, deixando o seu like, se tornando membro e ao mesmo tempo mandando o seu valeu. O Guilherme Borba traz um questionamento aqui sobre o Shōrenku, né? LP, na sua opinião, se o Ryofui não tivesse colocado o Shōrenku como burocrata na corte, você acha que ele teria conseguido uma posição como um dos 6 generais, ou ele ficaria ao lado do Mobo como seu vice-general? Eu acho que por faltar uma posição nos 6 generais, eu acho que é claramente ali uma mensagem de que se o Shōrenku não fosse o estrategista de Kim, né, o estrategista mor de Kim, com certeza ele seria ali um dos 6 generais. Tipo assim, não tem como realmente questionar, porque o cara é bizarro, velho. O cara é bizarro nas estratégias e nas questões, mas não tem outro ponto melhor para ele estar a não ser ali como estrategista de Kim. E a gente já tá aqui de olho, estamos de olho aqui numa possível traição dele no futuro, em uma saga futura. O João Pedro traz um questionamento aqui envolvendo ao Onhon e também ao Mountain. O que você acha que aconteceu nos frontes aqui de Onhon e Mountain? Cara, eu acho que ambos perderam. Ambos perderam as batalhas, mas não o combate, porque não se trata de matar o inimigo. Se você matasse o inimigo ali, beleza, é um feito do caramba, né? Mas essa batalha do Onhon quanto também do Mountain não se trata de ser uma batalha de definitivamente matar o inimigo, mas sim para atrasar o inimigo, porque nem tanto o inimigo quer perder grandes forças numa guerra que não é a guerra final, não é o destino final, porque o destino final era proteger ali, ou na verdade era impedir com que Shintei caísse, né, e recuperasse ali as terras relacionadas a Han, mas, cara, eles não estão dispostos a perder grandes forças aqui nesse combate. Então, provavelmente, tanto o Onhon quanto também ali o Mountain entenderam isso, por isso que eles vão pro combate para impedir com que as forças ali de Wei e de Zhao acabem chegando até ali a região envolvendo a Shintei, mas essa não é uma batalha para aniquilar o inimigo, mas sim uma batalha para atrasá-los. Então, definitivamente, eu acho que ambos perderam. O Rodrigo Alexandre traz um questionamento aqui sobre: agora que vimos a força do povo de Seika, quem você acha que venceria numa guerra entre os dois grandes céus de Zhao? Riboku e seus comandantes com suas estratégias supremas, ou Shibashou com a força avassaladora de Seika? Olha, eu acho que a gente precisa colocar, né, tipo assim,
Qual é o ambiente? Qual que é a realidade? É uma batalha estratégica? É uma batalha de supetão? É um combate ali? Porque tudo varia, né? É um combate que pode variar. Porque, claro, se for uma batalha com antecipação, é claro que dá Riboku, né? Tipo, não tem como competir com isso. Agora, se é uma batalha do nada, de sopetão, aí fica até difícil de saber, né? Porque o Riboku, ele é forte, mas será que o Shibashou é mais forte do que ele? Porque só aqui a gente consegue ver, eu só olhar aqui na Wiki, mas o Riboku, ele deve ter, sei lá, força, deve ter força 90, a força já não é o ponto forte dele, né, 91, mas a sua inteligência é a maior da obra, né, a sua inteligência é a maior da obra, e a sua liderança é 99, então, tipo assim, se ele for bater de frente com o Shibashou, a gente sabe que ele vai perder. Agora tudo é questão de qual é o tipo de combate que você vai se ter, né? Então depende ali do lugar. Se for na estratégia, dá Riboku com toda certeza, né? Ele vai arrumar algum jeito pra... Ele conseguiu fisgar um cara que era pacífico. Ele conseguiu colocar o maluco que era pacífico num combate, numa guerra, entendeu? Então, tipo assim, a lábia do maluco é gigantesca. Agora, se é no meio do combate, se é no meio da situação ali, 1 contra 1, ou os exércitos lutando sem uma estratégia, sei lá, o agrupamento do Riboku bateu de frente com o agrupamento do Shibashou. Aí eu acredito que dá Shibashou. Cara, funciona quase como uma avalanche, né? A frota ali, né? Podemos dizer assim, a frota do Shibashou, né? Então, o agrupamento dele é inacreditável. Mas, se for na estratégia, com certeza dá Riboku. O Cleverton Silva, ele traz o seguinte questionamento: você não acha que o Houken foi superestimado, visto que todas as vezes em que ele apareceu matando grandes generais, com exceção do Gekishin, todos os outros estavam exaustos após longos dias de batalha, diferente dele, que estava escondido descansando para ser usado como arma final, ou que só morreu porque foi atingido por uma flecha de um dos 10 arcos da China. Duke Ryo já havia trucidado 1/5 do exército e ainda conseguiu escapar da manobra do doidão lá. Shin já estava há 7 dias lutando sem parar, todo ferido, e ainda assim quase ganhou dele. O que você acha disso? Cara, o próprio guia oficial, dessa forma, ele pode superestimar o Houken, né? Porque o Houken tem força 100. Então, tipo assim, não é superestimar. Talvez o personagem seja mais valorizado do que deveria. Talvez. Já que os outros atributos do Houken são péssimos, né? Tanto ali inteligência, quanto também liderança, são péssimos nos atributos do personagem. Agora, dizer que ele é superestimado, se você tá usando uma estratégia em que você tá esperando o seu inimigo ficar cansado pra você lutar contra ele, você não é burro, você é inteligente, sabe? Tipo, você pode não ter honra, mas você é um bruto inteligente, você é um cara que tem uma inteligência, não digo inteligência, né? Mas é esperto, você é muito esperto, que esperteza é diferente ali de inteligência. É tipo um sniper, é uma coisa você chamar um sniper de covarde hoje numa guerra. Não é covarde um sniper. O sniper, ele se especializou naquele sentido, ele acabou se especializando naquele ponto e ele abate os seus inimigos, não importa se você acha isso moralmente covarde ou não. A mesma coisa naquela época, né? O próprio Houken, ele agia dessa forma. Eu sei que tem muitos outros personagens que têm honras ali maiores, né? Tipo, o Oak é colocado como grande, honrado e tudo mais. Mas eu acho que isso até mesmo reflete numa parte da fandom de Jujutsu Kaisen, né? De achar que, porque o Sukuna era covarde, porque sei lá o que. Cara, tem personagens e personagens. Tem personagens que, como a gente observou, o Shin, por mais que ele tenha derrubado um país, ele ficou triste dentro de si de que, caraca, estamos destruindo mesmo um país, né? Estamos acabando com o país. Agora, em relação ali ao Houken usar isso como uma estratégia, cara, eu acho isso super justo, faz parte da guerra, porque como falam, né? Ou é minha mãe chorando, ou é a mãe do meu adversário chorando. E o Intel, com um ícone muito legal aqui da sua foto no YouTube, ele traz a pergunta que leva ao título desse vídeo. Salve LP, recentemente eu reli o primeiro arco e não lembrava que o Eisei tinha uma força igual ao do Shin. Você acha que se o Sei fosse um rei combatente, como seu bisavô, o rei Sho, ele poderia se tornar
um dos mais fortes do mangá na questão de força também, imaginam quão maneiro seria ver ele e o Shin lutando novamente lado a lado, ainda mais na campanha de Shu, igual no One Shot Congo, onde os dois lutam contra o exército sozinho. Olha, cara, pra vocês terem uma ideia, ó, o próprio Riboku, mesmo tendo força 91, ele consegue usar ali os seus poderes, as suas habilidades, de uma forma realmente sim, até que aceitável, uma forma realmente aceitável. Agora, o Eisei, se eu não estiver enganado, o Eisei, ele tem os atributos parecidos com o Riboku. Ele só não tem força, a força dele é 84, mas é porque basicamente ele não está treinando o tempo inteiro. Mas o Riboku tem força 91, olha só, ele tem força 91 e tá o tempo todo na guerra, enquanto o Eisei tem força 84 e não vai para uma guerra há muito tempo e provavelmente não fica treinando o tempo todo. Agora, eu espero, quem sabe, a gente não tenha uma luta, uma batalha, não que talvez o Eisei e o Shin travem um combate contra um general, assim, digamos, os dois vão estar no combate ao mesmo tempo, mas talvez o Eisei chegue para auxiliar ali o Shin no combate. Acho muito difícil isso acontecer, mas seria épico. Pensa, o Shin ali sendo colocado contra a parede, sei lá, contra um Manu, contra ali outro personagem, e aí de repente chega ali o Sei pra lutar lado a lado com o Shin, da forma como tanto, aí o Hara vai meio espelhando, né, tipo, a maneira como o Shin treinava juntamente com... Eu sempre falo o nome chinês aqui, vocês ficam... vocês sempre pegam no meu pé porque eu falo o nome dele em chinês, né? Mas eu vou pesquisar aqui o nome em japonês, porque vocês ficam pegando no meu pé. Eu sempre chamo de Piao, né? Porque é o nome dele em chinês, mas o nome dele é o Ryo, né? O Ryo ali, o nome dele porque, cara, eu vi um pouquinho recentemente a animação, a temporada no anime, né? A primeira temporada eu acabei vendo no anime, então Piao tá na minha cabeça, né? Então, mas o nome dele é o Ryo, né? O Ryo ali, na maneira como ficou marcado. E definitivamente poderíamos ter esse paralelo, né? Tipo assim, do transitando, seria algo ideal, porque o Eisei é a cara ali do Ryo, né? Então, talvez teríamos realmente uma construção bem legal dos dois lutando, enquanto o Shin, ele vai meio que, tipo assim, se lembrando de lutar junto com o seu amigo e ao mesmo tempo formando algumas estratégias e algumas questões. Acharia interessante ver esses dois lutando lado a lado novamente, o que só levantaria ainda mais hype para essa obra maravilhosa de Kindle. E finalmente, agora com a derrota de Han, aí que nós vamos ter coisas ainda mais incríveis para aparecer na história.